O vento forte teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Aqui Deus, quer falar comigo, com você, mais uma vez nesta noite. E eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, da mesma forma que Deus tem falado comigo. Aleluias. Glória a Deus. Aqui vamos observar, se você procurar o texto, nós sabemos que no Evangelho de Jesus tem 3 livros que são chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinótico? São livros semelhantes, são livros que às vezes têm a mesma passagem, mas de um ponto de vista diferente. É como que eu escrevesse algo e narrasse da forma que eu estou vendo. O irmão ali escrevesse algo, a mesma coisa, mas narrasse da forma que ele estava vendo. E o outro, assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente observar aqui em Mateus 14, o verso 22, vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que o discípulo entrasse no barco. Mas se vocês abrirem a Bíblia lá em Marcos 6, e o verso 45, dá uma olhadinha depois aí, vai dizer assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir no barco. Então aqui podemos observar que Jesus, ordenou e ao ponto de obrigar os discípulos a entrar no barco. E aqui a primeira palavra que eu trago de Deus para mim e para você nesta noite é essa: tem certas coisas que eu e você não queremos fazer, devido ao medo, devido ao cansaço, devido à prova, mas Deus de alguma forma Ele nos obriga para que nós fazemos. Por quê? Porque no momento não entendemos, mas lá no final vamos entender que é o melhor para mim e para você. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente observar a Bíblia, vamos observar que lá em Jonas vai dizer que Deus, a voz do Senhor, o Senhor foi até Jonas e disse para Jonas: vai e profetiza lá em Nínive, porque aquele povo, vamos dizer com as minhas palavras, são um povo perturbado, um povo que se eles não melhorar, eu vou destruir toda aquela cidade. Então toda a cidade vai ser destruída. Mas a palavra vai dizer que Jonas faz? Foge. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarse. Mas quando a gente começa a folhear a Bíblia e entender a história, vamos entender que Deus chegou a um ponto que obrigou Jonas a fazer a vontade dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jonas estava escondido num barco, e naquele barco a tempestade que Deus mandou estava assoltando aquele barco. O vento era tão grande que, ao ponto que o povo começou a jogar tudo fora que estava ali, ao ponto do povo clamar os deuses deles, nada acontecer. E a única saída foi o quê? Jogar Jonas para fora do barco. E quando Jonas caiu dentro de uma boca de um peixe grande, ali ele clamou a misericórdia de Deus. Aqui eu tenho outra palavra para a igreja e para a minha vida. Tem certas coisas que eu e você só vamos fazer no momento que nós cair na entranha de um grande peixe. Só quando nós estiver apertado, só quando nós não tiver saída, só quando nós estiver, vamos dizer assim, lá no fundo e falar assim: meu Deus, só o Senhor pode me ajudar. Aí eu e você vamos entender o propósito de Deus. Porque quantas pessoas têm fugido da vontade do Senhor? Quantas pessoas têm virado as costas para Deus? E se não é Deus permitir que a luta venha, se não é Deus permitir que a doença venha, se não é Deus permitir que alguma tragédia acontece, porque se não for a mão de Deus, nós estamos perdidos. Eu creio que Deus está com as mãos estendidas a todo momento, protegendo eu e você e a nossa família. E se não for Deus fazer isso, todo mal acontece sobre nós. Mas eu creio que quando Deus Ele quer que eu e você obedece, Ele fala: já que meu filho não quer obedecer o pai, então vou tirar minha mão um pouquinho, só para ele sentir. E é o momento que eu e você vamos entender que sem Deus não somos nada. Se não for Deus na nossa vida, não somos nada. E aí nós entendemos que nós temos que obedecer à vontade de Deus.
Porque a palavra diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. O nosso Deus nos ama tanto que Ele quer o melhor para mim e para você. Mas muitas das vezes não entendemos. Então ali a passagem vai dizer o quê? Que Jonas, né, após cair na boca de um grande peixe, ele ora a Deus. E o que Deus faz? Deus faz com aquele peixe, né, cospe Jonas na onde? Na onde ele queria. Então Deus obrigou Jonas a fazer o que ele queria. Por quê? Porque através da vida de Jonas, a cidade inteira foi salva. Através da vida de Jonas, né, além da cidade ser salva, ele foi conhecido como um profeta, né, cheio de Deus. Porque o que ele profetizou ali, aquele povo ouviu, deu atenção para aquilo. Mas o triste da história é que Jonas, né, em vez de se alegrar por ter sido usado por Deus, ele ficou triste, né, por algumas ocasiões. Mas voltando aqui na palavra, aqui o texto diz, ele ordenou. Mas lá em Marcos 6, 45 vai dizer que Deus obrigou. E quando nós começamos a ler essa história, onde Jesus ordena e ao mesmo tempo obriga os discípulos a entrar no barco, podemos observar que um pouco antes Jesus ele faz uma grande multiplicação de pães e peixe, aonde ele viu que a multidão seguia ele por vários dias, e ele observou que a multidão tinha fome. O interessante dessa parte, que por mais que Jesus estava bem próximo do discípulo, por mais que Jesus, né, queria ensinar os discípulos, mas mesmo aquele que fazia parte da multidão, porque quando nós vemos multidão, ele só vem para observar. A multidão não quer nada com nada, a multidão só vem para receber. Mas os discípulos querem estar o quê? Próximo de Jesus, quer ter intimidade. Mas mesmo assim Jesus, o que ele fez? Alimentou a multidão. E ali aconteceu uma grande multiplicação de pães e peixe. Mas após tudo isso, alguns historiadores vão dizer o quê? Que quando Jesus estava ali reunido com os discípulos e as multidão, ele fala para os discípulos, ó, entra no barco. E outro texto vai dizer, obrigou os discípulos a entrar no barco. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus vai para o monte orar. E a multidão? Alguns historiadores dizem que a multidão dá a volta. Porque Jesus ordenou para eles ir para o outro lado. A multidão deu a volta. Tem muitas pessoas que em vez de encarar o teu problema, quer dar a volta. E às vezes a volta não vai resolver nada. Vai se tornar mais difícil, mais longo, mais dolorido. Quem já parou aqui para pensar? Talvez para você chegar ali, né, rapidinho. Mas quando você vai dar a volta, uma viagem. Um exemplo bem claro é uma viagem. Quando nós fazemos a viagem perto, é confortante. Mas quando a viagem é longa, imagine qual o sofrimento. Quantas coisas que acontecem no meio da viagem, até chegar no destino que você quer. Então Deus nos ensina o quê? Encarar, ir direto ao ponto, não ficar dando as voltas. Então Jesus quis ensinar para os discípulos, ó, entra no barco e vai para o outro lado. Então Jesus, ele ordenou, ele obrigou, mas ele foi orar, foi buscar a Deus. E aí, eu entendo outro algo aqui, que quando nós temos a missão, a nosso papel é o que? Orar. É por isso que eu digo na igreja, toda decisão que você for tomar, tudo aquilo que você for fazer, tanto comprar algo, quanto tudo, dobra o teu joelho, conversa com Deus. Deus, é isso mesmo, Senhor. Porque não adianta nada você tomar uma decisão com a cabeça quente, fazer com a emoção, porque muitas vezes nós tomamos decisão com a emoção, tanto no nervoso, tanto na felicidade. Eu estou feliz, nossa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, depois chega a fatura, você fala, como que eu vou pagar? Então tudo tem que ser pensado, por isso que o melhor é orar a Deus, porque Ele sim vai falar conforme é, para que eu e você não seja desapontado lá na frente, porque a gente faz aquilo lá na frente vem, é como uma semente, lá na frente a gente colhe o que a gente, né, fez. Então aqui eu vejo que Jesus foi orar, os discípulos foi obrigado, ordenado, entrou no barco. E o interessante da mensagem é que quando ele entra no barco, vai dizer que lá no meio, então no começo está tudo maravilha, ó, estamos no barco, né? Quem sabe, né, trazendo para uma conjectura aqui, as multidão está andando lá, as voltas que eles vão dar, e nós estamos aqui no barco, só alegria, não estamos nem fazendo força, né? O próprio vento está empurrando o barco, mas vai dizer que lá no meio, aí começa a prova. Lá no meio começa também um ensinamento. Então entenda algo,
Talvez para você está sendo uma prova. Olha o que Deus está revelando aqui nesse momento. Talvez para você está sendo uma prova o que você está passando. Mas Jesus está dizendo, também é um ensinamento. Nessa prova você vai tirar um ensinamento. Nessa prova você vai aprender. E ao mesmo tempo, nessa prova você vai ser fortalecido e fortalecida. Porque quando nós passamos pela prova, por mais difícil que seja, lá na frente, nós falamos, meu Deus, quantas lágrimas eu derrubei. Quantas lágrimas, né, eu chorei ali. Mas hoje, ó, eu estou mais forte. Hoje, graças ao Senhor, eu consigo lidar com os outros problemas. E daí para mim foi simples. Então, tudo nós vamos aprender. Então, quando os discípulos chegou ali no meio, vai dizer que o vento era forte. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem também, é que os discípulos poderiam falar assim, o vento é forte, como muitos têm feito. O vento é forte, vamos voltar. Mas não, vai dizer que ele começou a remar. E o vento empurrando ele para trás, ele remando. Então os discípulos estavam se esforçando. E Deus se agrada. Tem uma passagem no Antigo Testamento, eu não lembro se é de Josué, que Deus fala, se esforça-te. Levanta, se esforce, faz umas 3 vezes, se não for engano, né? Então, Deus, Ele se agrada quando nós se esforçamos, porque no momento que nós desistimos de uma luta, já somos derrotados. Mas no momento que nós enfrentamos a luta, mesmo que nós perdemos a luta, mas quando nós enfrentamos, Deus já fala que nós já somos vitoriosos. Por quê? Porque Deus, Ele vence por nós. Então aqui vamos observar que o discípulo começou a remar. E aí chega na parte aonde Jesus vem. E aqui Deus me revelou algo tremendo, que no momento que Jesus veio por cima do mar, os discípulos já estavam cansados e ao mesmo tempo com medo. Quem sabe ele estava com medo do vento, por mais que ele andava pescando, fazia tantas coisas no mar, mas aquele vento era diferente. Por mais que a luta venha na nossa vida, sempre quando vem uma luta nova, muitas das vezes nós temos medo, nós achamos a decepção vai ser maior, a prova vai ser maior, como eu vou conseguir tudo de volta, a minha vida de volta. Então a gente pensamos em tantas coisas, mas o interessante é que quando nós estamos firmes com o Senhor, quando nós estamos fazendo conforme Deus quer, Ele vem na nossa direção, aleluias. Então entenda algo, para que vocês entrem no ponto que Deus colocou no meu coração. No início do texto está dizendo que Deus ordenou, Deus obrigou. Então quando Deus nos obriga a fazer algo, por mais que eu e você no meio do caminho achamos que é prova, pode ter certeza que no final é vitória. Por mais que no meio do caminho nós achamos que é luta, dificuldade, Deus está nos ensinando e no final vai ser vitória, aleluias, porque é o próprio Deus que nos colocou ali. É por isso que quando nós for tomar a decisão, Deus tem que estar no centro, é Ele que tem que conduzir, é Ele que tem que fazer, porque quando Deus faz, vai vir a luta, mas pode ter certeza, a vitória está lá te esperando do outro lado, porque é Deus que está te chamando. Então aqui, vamos observar que os discípulos estavam com medo, o medo era tão grande que quando ele vê a solução do problema deles, ele fala, é um fantasma. Então muitas das vezes a prova é tão grande que Deus nos dá uma solução, vamos dizer assim, uma válvula de escape, e fala, é por aqui, né? Uma saída, é por aqui. E às vezes a gente fica com medo, mas ali quando Jesus ele veio, e o discípulo viu, falou, é um fantasma, né? Vamos dizer assim, eu já estou perdido, não tem mais o que fazer. Mas Jesus vai dizer o quê? Tem de bom ânimo, sou eu, não temas, aleluias. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Em meio à prova, em meio à luta, em meio ao medo, em meio ao apavoro, Deus está dizendo, eu ainda estou contigo. Eu estou aqui, sou eu, você não está sozinho não, você não está sozinho, eu estou aqui, aleluias, porque nesse momento é o momento que nós não temos direção, porque eu vejo que os discípulos não tinham direção, ele remava, e por ser tempestade não sabia para onde ir, e às vezes nós nos encontramos em meia luta, não temos direção, não sabemos para onde ir, mas Deus está dizendo, eu estou te dando a direção, eu sou a direção, aleluia. A Bíblia não diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele? Então Ele é a direção, e Deus está dizendo, se você está perdido, se você está perdida, continue me seguindo, aleluias, porque eu sou a direção, eu sou o caminho, aleluias. Então aqui vamos observar que Jesus fala, sou eu, não temas. E aí Pedro vai dizer, Senhor, se é Tu mesmo, né,
manda eu ir contigo por cima das águas. E olha o que Deus me revelou aqui, que quando Jesus fala, né, vem, muitas das vezes nós olhamos para esse texto e falamos assim, ó, a fé de Pedro foi tão grande que ele andou por cima das águas. Mas aqui Deus me revelou algo mais profundo. Quando Deus libera a palavra, pode ter certeza que vai acontecer. E no momento que Deus falou, vem por cima das águas, é Deus que está falando, a palavra de Deus que está falando. Às vezes a minha fé é pequena, a sua fé é pequena, mas quando Deus fala, vem, pode ter certeza que você vai. Pode ter espinho, pode ter qualquer coisa, a ponte Deus vai fazer para você. Aleluias. Às vezes nós encontramos num momento tão frágil assim, que a gente fala, eu não tenho mais fé, Senhor. Mas Deus está falando, vem. Aleluia, sou eu que estou te chamando. Aleluias. Então aqui eu vejo que por mais que naquele momento Pedro estava com fé, mas a palavra de Deus foi mais poderosa. Então eu e você temos que dar crédito à palavra de Deus. Muitas das vezes Deus tem liberado palavra para você, palavra para mim, e às vezes nós pensamos, Deus, quando vai concluir isso? Quando vai acontecer o que o Senhor falou? Quando a minha vida vai melhorar? Quando eu vou alcançar aquilo que o Senhor falou? E Deus está dizendo para mim e para você que a palavra dele não volta atrás. Não é igual a minha e a sua muitas das vezes. Nós falamos e não cumprimos mais de Deus. Não. Se ele falou, né, pode fazer igual alguns mineiros falam, né, cospe no chão antes do cuspe secar. Né, eu estou aqui, falei que vou te pagar. Porque, né, não tem erro. Então Deus, ele é fiel, ele fala e cumpre. Então aqui vamos observar que quando Jesus falou, vem, então Jesus já liberou a palavra, falou assim, ó, vamos dizer com uma forma de conjectura, já faz uma ponte para Pedro aí, ó, e Pedro está vindo por cima da ponte, e quem sabe Pedro fala assim, estou andando por cima das águas, eu sei que isso não aconteceu, né, mas vamos dizer, mas na hora que vem um vento, quem sabe a luta começou a aparecer de novo, muitas vezes nós falamos, vou morrer, né, a luta voltou, e agora? Então ali foi o ponto que Pedro temeu, foi o ponto que Pedro esqueceu que quem chamou ele foi Jesus, e aí ele afundou. Aqui eu aprendo outro algo, muitas das vezes eu e você vamos ter luta, e Deus está ali conosco, pegando nossa mão, mas no momento que eu e você deixar de confiar no Senhor, Deus vai permitir que a luta venha, porque a nossa segurança é Deus, a nossa segurança é o Senhor. E se nós não acreditar, às vezes nós estamos prestes a alcançar a vitória. Olha para Pedro, Pedro já estava prestes a chegar pertinho de Jesus, mas no meio do caminho ele teve medo, deixou o vento, né? Quem sabe as palavras de um lado, do outro, quem sabe a seta do inimigo, deixou atrapalhar aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Pedro. Mas a palavra vai dizer que no ponto que Pedro estava se afundando, ele fez uma oração rápida, Senhor, né, me salva, e Jesus estendeu a mão e salvou. Olha a misericórdia de Deus na nossa vida, olha a misericórdia de Deus na vida de Pedro, aleluias. É por isso que eu e você não devemos deixar de orar. Como eu disse, oração tem todos os tipos de oração, mas a verdadeira oração é intimidade com Deus. Não importa a forma que você ora, se você está tendo intimidade com o Senhor, conversando com o Senhor sinceramente, de coração, essa é uma oração que agrada ao Senhor. Às vezes a oração pode ser demorada, pode ser rápida, mas tem que ser verdadeira, porque a oração verdadeira chega ao coração do Senhor. Então ali Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Então Pedro se levantou. E o interessante, outra revelação que Deus me dá aqui agora, o interessante é que quando Pedro veio andando por cima das águas, após ele afundar, Jesus se estendeu a mão e levantou ele. E no momento vai dizer que Jesus volta para o barco, e Pedro está do lado dele. Vai dizer a palavra que Pedro afundou? Porque estava com Jesus. Por que Pedro não afundou? Porque estava seguro com Jesus. Por que Pedro não afundou? Porque Pedro não sentiu mais medo. E o que Deus está dizendo para mim e para você, quando andamos sozinhos, vamos afundar na vida aí. Vamos, né, decepcionar na vida, mas quando nós estamos com o Senhor, tudo que nós fazemos é Deus, tudo que nós queremos fazer, coloca Deus na frente, pode ter certeza que nós não vamos ter medo. Por que muitas das vezes temos medo, às vezes até de tomar decisão?
porque estamos sozinhos, mas no momento que nós falamos, Senhor, a decisão minha é sua. É isso, Senhor. É como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha decisão tem que ser a decisão de Cristo. O que Deus quer tem que ser ela. No momento que nós tomamos a decisão, é como que nós falamos, eu não preciso mais de Deus, eu estou tomando a decisão. Não é Deus que opera na minha vida, mas pelo contrário, tem que ser Deus que opera a nossa vida. Aleluias. Então aqui eu vejo que Pedro voltou o mesmo caminho que ele foi até metade e afundou. Ele voltou com Jesus e não afundou, porque estava seguro ao lado do Senhor. Então eu e você estamos seguros, é nos braços do Senhor. Aleluias. Vamos ter luta, dificuldade. É como o salmo que eu sempre falo aqui na igreja, o salmo 23 e o verso 4. Mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então quando nós estamos com Deus, estamos seguros, não tememos medo. É como o pai, né, como o filho pequenininho, né, vamos dizer 7, 8 anos, na escola vai lá, tem medo dos moleques grandão, mas quando está do lado do pai, ele se sente o valentão, porque ele sabe que ninguém vai bater nele, ninguém vai tocar nele. E com Deus não é diferente. O inimigo pode se parecer grandão, mas quando nós estamos do lado do nosso Pai, que é Deus, que tem todo o poder, o inimigo se torna pequenininho, porque nós sabemos que temos um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Então aqui vai dizer o quê? Que Jesus volta com Pedro, mas antes disso Jesus adverte Pedro, fala, homem de pequena fé. Em outras palavras, eu tinha muito mais para fazer na tua vida. Você não ia vir até metade, você ia vir até o final. Às vezes a nossa fé tem atrapalhado nós chegar do outro lado, chegar na conquista que Deus tem para nós, chegar no objetivo. No meio do caminho a luta levanta, a gente tem medo. No meio do caminho o medo vem e a fé faz com que gera dúvida e aí nós perdemos a fé. Então Jesus, após advertir Pedro, vai dizer que os dois subiram no barco. E o que aconteceu? O vento acalmou. Aleluias. Entenda algo. Outro algo que Deus me revela. O vento não estava dentro do barco, mas estava em volta do barco. Aleluias. Porque Deus, Ele cuida de mim e de você. Jesus obrigou que os discípulos entrassem no barco, mas a todo tempo os discípulos estavam seguros. Olha o que Deus me revelou aqui agora. Os discípulos todo o tempo estavam seguros. O vento estava à volta, estava assolando o barco, mas os discípulos estavam seguros, porque as mãos de Deus estavam sobre os discípulos. Então quando Deus, Ele nos dá uma ordenança, quando Deus nos obriga, ou quando nós fazemos algo para Deus, a vontade de Deus, nós estamos seguros. Às vezes nós olhamos para a luta, vou morrer, vai acabar, vou afundar. Não vai não, porque você está seguro, você está protegido pelo Senhor. O vento veio à volta, o vento assoprou, o vento fez que o barco voltava para trás, mas os discípulos, não aconteceu nada com ele. Mas no momento que Pedro foi até Jesus, o vento assustou Pedro. E aí quando Jesus volta para o barco com Pedro, vai dizer que o vento parou. Aleluias. Aqui eu aprendo outro algo tremendo. Quando Jesus entra na minha vida, no nosso barco, na nossa casa, dentro de nós, o vento tem que parar. Aleluias. Muitas das vezes a turbulência é grande, a luta é grande, e Deus está dizendo, me convida para a tua vida. Não é porque eu sirvo a Deus, não é porque você serve a Deus, que não vamos ter luta. Mas talvez Deus está dizendo, não que você não tenha Ele na tua vida, mas talvez está pedindo, tenha mais intimidade comigo. É no momento que o vento vem, você fala, você tem que convidar Deus para mais perto. Talvez a correria da vida, do dia a dia, faz com que nós distanciamos de Deus. E às vezes vem um vento e fala, chama eu para perto de ti. E o vento vai se acalmar. Aleluias. Então aqui vamos observar que quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou. E no verso 23 vai dizer o quê? Então aproximou-se o que estava no barco e adoraram, dizendo, é verdadeiramente Filho de Deus. Aleluias. Então ali vamos observar que Jesus quis ensinar muitas coisas. Ele obrigou que os discípulos entrassem no barco. Mas por quê? Jesus queria ensinar que com Ele nós estamos seguros.
Jesus queria ensinar que com Ele, em meio à caminhada, aonde não tem, aonde você pisar, Ele faz uma ponte para que você continue a caminhar. Por mais que tem luta, tem dificuldade, nada vai impedir eu e você chegar perto de Jesus, só nossa fé. Porque Pedro estava indo por cima das lutas, das provas, mas a fé dele fez com que ele não chegasse até Jesus. Então muitas das vezes nós não vamos chegar até Jesus, não porque Jesus não faz nada por nós, mas porque a nossa fé muitas das vezes impede que eu e você chegue até Jesus. A dúvida separa nós de Deus, a dúvida faz com que eu e você perca a fé, mas quando nós é confiante, né, pode se levantar, né, como diz, o inferno inteiro, mas se você tem fé em Deus, você consegue, porque é Deus que está conduzindo você. Amém? Que vocês venham guardar essa palavra no seu coração, que você venha ter a certeza, quando Deus te chama, ou quando Deus faz com que você faça algo, né, como fez com Jonas, é porque Ele sabe que você, né, é escolhido por Ele, é escolhida. Ele sabe que você, nas tuas mãos, Ele quer te usar para algo, e você também vai estar protegido, porque com Jonas não aconteceu nada com ele, e com Pedro da mesma forma. Amém? Eu e você estamos seguros nos braços do Senhor. As palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.